pensamentos que, porventura, os negativos, que ligeiramente passam em sua mente. A medianização significa você interromper o seu processo de pensamento para se concentrar exclusivamente no trabalho, no ritual. Porque nós temos, como o Trinaraquim sempre chama a atenção, uma dificuldade muito grande de nos medianizarmos fora de um ritual. Talvez chegue um momento em que nós nos evoluamos ao ponto de termos condições de nos medianizarmos fora do ritual. Mas enquanto esse ponto de sublimação ainda não chega, a medianização é imprescindível, sobretudo dentro de um ritual, para que eu tenha a condição de ser a presença divina na Terra, para que eu tenha a condição de ser verdadeiramente um médium, um medianeiro, para que eu tenha a condição de permitir que as energias que são invocadas, que me são projetadas, possam ser por mim emitidas e manipuladas dentro daquele ritual. E quais são as consequências efetivas da medianização? Além, claro, de um trabalho perfeito, além, claro, de um trabalho bem executado, além, claro, da doutrinação dos espíritos, a medianização ela vai mais além. Por quê? Aquele médium que está medianizado, ele, como vai explicar o Tributo Muxi, ele se harmoniza com a sua linha kármica. O que isso quer dizer? Ele passa a perceber que o karma é um mecanismo que vai fazer com que nós sejamos colocados diante dos mesmos fatos e situações que erramos no passado, diante das mesmas pessoas com as quais nós erramos no passado, mas agora esclarecidos pela força transcendental do nosso próprio Espírito. Eu passo a perceber o motivo daquele reencontro, e com isso a tendência de eu errar diminui. A medianização significa trazer para a vida física a vida espiritual, trazer para a matéria a antimatéria, trazer a ciência etérica para o comportamento cotidiano. E quando isso acontece, como vai lembrar também o Tributo Muxi, aquela pessoa, aquele médium que está medianizado, ela irradia luz. E o que significa irradiar luz? Como o mestre Mahan vai explicar, ela não anseia por nada, ela não reclama de nada, ela não espera por nada, ela não deseja nada, ela se contenta com tudo e, sobretudo, ela ama a sua própria vida. Como a clarividente sempre vai chamar a atenção, os meus filhos não reclamam de nada, pelo contrário, estão plenamente satisfeitos com aquilo que lhes é dado. Esse estado, portanto, de autocontentamento se encontra por meio da medianização. Por isso que o Trinaraquim sempre frisava que os conhecimentos espirituais, eles não se dão por leitura, não se dão por transmissão de informação. Porque, na verdade, o nosso aprendizado não é por conhecimento, mas sim por auto-esclarecimento. É o espírito que se esclarece da sua própria condição a partir do momento em que ele tem condição de acessar a sua própria estrutura em meio à dinâmica da vida do encarnado. Tudo isso nos é facultado, tudo isso nos é possibilitado pela medianização. Por que é, portanto, necessária a medianização? Para que tenhamos condições de colocar em prática tudo isso que diz respeito à trajetória do nosso próprio espírito. Existe local próprio para o médium, para o mestre se medianizar? Será que ele dizia que o local ideal para que se promova a medianização é o castelo do silêncio? Ele vai explicar que a anodização, a utilização do sal e do perfume, a palavra anodização significa banhar-se de luz. Então, o sal e o perfume nos dão condição de nós termos uma coerência maior com o nosso próprio espírito e assim nos blindarmos de intervenções externas durante o nosso trabalho, principalmente daquela que provém do mundo menos evoluído. Tópico 5. Preparação da vida. Como proceder para uma preparação correta? Que ele sempre chamava a atenção para os 3 passos básicos da preparação, que se iniciam desde a fila, observando sempre a hierarquia do messário, mantendo-se uma distância. O mestre Bálsamo dizia que nós deveríamos manter mais ou menos 30 centímetros de distância de uma pessoa para outra durante a fila, nos colocando adequadamente diante da fila, com os braços erguidos, como nós bem sabemos, emitindo as 14 palavras, seguindo o roteiro, nos colocando diante do aledar, abrindo o nosso plexo, durante o deslocamento, a base da mesa evangélica, o mesmo ritual, sempre lembrando que durante esse percurso eu não posso fazer nada a não ser me concentrar nele. Portanto, não tenho condição de pegar um papel, colocar na mesa evangélica, acenar para outras pessoas,
E se porventura isso vier a acontecer, a preparação não foi feita e eu tenho a necessidade de começá-la do zero. Por quê? Quando se faz a preparação, imediatamente nós somos ouvidos os projetores de manhante. Nós estamos em íntima conexão com o oráculo de Simiromba. Nós estamos sendo ouvidos nos mundos espirituais. É um estilo iniciático, é uma padronização de comportamento. A preparação para o trabalho oficial ou retiro é igual à preparação para o angical? Não, como nós bem sabemos, se o médium, portanto, chegar para o trabalho de angical após a sua abertura, ele não tem a necessidade de fazer os 3 passos de ritual de preparação. Basta que ele emita, portanto, a chave na pira e retorne. Não há necessidade, portanto, de proceder à base do aledar e à base da mesa evangélica. O mestre, quando está participando de uma escalada e for trabalhar no templo, precisa fazer a preparação? Sim. Segundo vai explicar o Tananaki no curso de 90, ele precisa fazê-lo para confluir, interligar a força do reino central e a força iniciática evangélica de Tapi. São forças distintas e ele tem a necessidade, portanto, de também fazer essa preparação no templo. Caso haja um ritual em que o aledar esteja ocupado, como proceder para fazer a preparação ou encerramento do trabalho? Basta que nós, portanto, nos dirijamos para o Pai Santa Branca e ali façamos a nossa chave. Tópico 6. Invocação e emissão. Qual a diferença entre invocação e emissão? O roteiro até traz 2 definições de cada um desses termos: emissão e invocação. Emissão é um código hierárquico do amanhecer a outros planos, para ser ouvido nos receptores de outras dimensões. É também a linguagem das legiões, do homem que já se encontra a caminho da vida eterna. Invocação é o poder mântrico que atravessa o nêutron, puxando as forças. Quem invoca não sabe a quem está invocando e que forças receberá. Contudo, os grandes iniciados sabem exatamente a força necessária para atender ao mestre naquele momento preciso. Inclusive, há uma precisão simétrica dos grandes iniciados. Isso é uma verdadeira ciência. A emissão significa o código de nossa procedência espiritual. É também uma chave, portanto, um estilo iniciático que nos dá a condição de abrirmos o nêutron, como lembrava sempre o Pinajaran, falarmos com Deus. A nossa emissão pode alcançar planos mais baixos ou planos mais evoluídos, a depender de nossas classificações, a depender de nossa sintonia, a depender de nossas intenções com aquele trabalho, né? Como o mestre Paulson sempre dizia, né? Honestidade de propósito, pureza de motivos. O Tananaki também lembrava que uma emissão, ela pode às vezes alcançar no cobrador, a partir do momento em que ela é feita, que ela é realizada, e a partir daquela emissão, esse cobrador pode ser libertado. Lembrando que, como o roteiro também explica, né, é a carta que a gente viu também, a emissão ela é feita na horizontal. Os planos, como a Catarina chamava a atenção, a partir dos planos negativos mais próximos de nós, até os planos mais evoluídos. Diferentemente da invocação. Na carta, que é uma carta chamada Juntaral, ela vai explicar que, a partir do momento em que nós tivemos contato com as legiões, a linha magra do homem piedoso, ou seja, do homem que se ajoelhava perante Deus e pedia por assistência, ela ficou para trás. Porque agora nós temos condições de arregaçarmos nossas mangas e imediatamente nos fazermos ouvir nos mundos espirituais para termos acesso imediato a essa energia. A invocação ela tem uma estrutura distinta. Invocar significa pedir para que as forças espirituais nos cheguem. Por exemplo, no processo de abertura do trabalho, que se invoca a corrente mestre. Ela vai explicar que, a partir do momento em que se invoca, é projetada na vertical aquela força. Né? E aquele que invoca não sabe o que está invocando, não sabe o que lhe é concedido, não sabe o que lhe é proporcionado e não sabe o que precisa ser manipulado na horizontal para ser devolvido para Deus. A única garantia que se tem, portanto, é a conduta. Então, nós pedimos que as energias cheguem até nós. Permite Jesus, desde que as forças desloquem até meu plexo. Essas energias não são franqueadas, elas não são projetadas na vertical, dentro de um conhecimento que nós não temos de maneira precisa. A gente não sabe o que nós manipulamos,
o que chega até nós e até onde conseguimos alcançar. Por isso, a única garantia que nós estamos trabalhando de maneira adequada é, de fato, o respeito às leis e ensinamentos que este amanhecer. Salve Deus. Rapidamente, Fernando. Eu acho que da experiência que todos nós que temos ao longo do sétimo, que a gente vivencia, é a questão da energia que ela nos chega. Porque você altera uma outra frequência. E também pelo número de pessoas que estão envolvidas ali. E não tem como, é o que o mestre Balsam falava, né? Um passo adiante, você corrige de ser devorado. Se você tiver um passo atrás, você corrige de você ser consumido. Então a gente está lidando com um nível de precisão muito grande que é demandado de nós para que esse trabalho seja feito a contento. Porque esse é um trabalho que ele não pertence a nós, esse é um trabalho do Trinaraquém. E fazer um trabalho de movimentar essa energia à altura é da gente preparar os nossos plexos, de entender que há uma preparação daqueles plexos que estão envolvidos ali. Que essa energia ela vai chegar por meio do roteiro, mas que a mediunização é que vai ser o canal que vai possibilitar a nós transmitir exatamente o que cada um desses mestres e ninfas que nos são confiados em cada um desses dias, né? Porque no curso 97 o Trinaraquém explica por que as aulas elas são às quintas e sextas-feiras. Que ele conta que logo no começo, né, quando foi ser designada essa questão do curso, ele pergunta para aquela cliente, por que a gente não faz essas aulas no final de semana, no sábado, no domingo? E ela fala com ele o seguinte, meu filho, é assim que Pasta Branca determinou. Infas Lua e adjuração nas quintas-feiras, e os Ajanãs e as Infas Sol na sexta-feira. E aí a gente mantém essa questão da precisão. E a única garantia que nós temos é a questão da invocação que ele está falando ali. A única garantia que nós temos de que esse trabalho pode ser realizado é nós preservarmos a estrutura exatamente da forma como ela foi deixada. Então, é esse o trabalho que eu vejo que eu trabalho no Sutron, o trabalho de preservação dos valores e da estrutura doutrinária que nós temos. Só por isso. Salve Deus, mestres. Bem na linha que o mestre Fernando está tocando, realmente é um trabalho bem diferente, uma outra frequência. E o mestre Paulo César ele trouxe uma coisa assim muito precisa aqui hoje no trabalho, né? Então, essa é a nossa segurança. A gente se deparou que para que a força se manifeste é necessário a gente se armar, né, com esses detalhes, as aulas das quintas e sextas-feiras, tá certo? E não sair desse roteiro, porque é aí que está a nossa segurança e é aí que está a chave para que a força se faça presente, né? Então, antes de mais nada, o roteiro também representa uma chave iniciática para a abertura do portal, né? E quando a gente sai muito dessa chave, a gente corre o risco, né, de não alcançar tudo aquilo que a gente pode alcançar. Então, é uma grandeza a gente estar se apresentando hoje com um trabalho desse tamanho, tá certo? Sobre essa grandeza. E eu tenho certeza que a gente tem muito que aprender nessa trajetória. Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus mais de grandeza, né? Feliz que nós estamos aqui hoje, podemos ser brindados com essa palestra tão gratificante, tão edificante, somente para os estudos de sétimo. Engraçado que estava chegando em Brasília hoje às 11 e pouco e o Fernando perguntando, ei, como é que está a programação? Nós estamos indo para um churrasco, só 500 pessoas privilegiadas não, sabe? Mas em seguida ele perguntei
pelo mestre Paulo, e o João está no hotel estudando. Eu falei, salve Deus. Veja bem, Jaguares, o que é o compromisso com a missão? O compromisso em estar na frente de mestres para ministrar uma aula, independente do tempo que você tem de doutrina, independente da quantidade de vezes que você deu essa aula. Mas Paulo César, ele contribuiu de forma ímpar no curso 2019, no curso 2022 e atualmente. Foi o mestre que mais debruçou em cima de acervo para dar aos todos sétimos uma condição, um facilitador. Ao invés de nós estamos procurando nos livros, esse mestre ele deixou o roteiro já pré-indicado, pré-determinado. E mesmo assim hoje, para poder ministrar a aula para nós, ele preferiu, em vez de saborear uma boa comida, uma boa companhia, uma boa distração, preferiu ficar no hotel se preparando para poder trazer para nós o que é de mais honesto. E o instrutor tem que ser honesto acima de tudo, porque uma das maiores qualidades, vou falar qualidade do instrutor, não defeito, mas defeito seria problemático, mas é ser criativo. Está buscando na internet, está buscando em acerto que não condiz com a realidade. Observe que dentro do contexto hoje, trazido pelo mestre Paulo, o que ele procurou fazer? Conforme o trino Araquém, conforme o trino Tumuxi, conforme o bálsamo. Observa que os valores por ele alcançados foi com acerto fiel. E hoje nós temos uma grande possibilidade de nos perdermos diante de mestres criativos, onde sem nenhum tipo de acervo nos traz informações ilustradas, bonitas, mas que não são acervos. Então, Jaguares, eu acho que a base para ser o estudo de sétimo é ter aquilo que ele falou, que foi o bálsamo, foi o Pai Zé Pedro, que falou que é honestidade, propósito e pureza de... Exatamente, foi uma palavra na caixinha do Jaguar que o Pai Zé Pedro falou, o mestre Bálsamo costumava falar. É preciso ter essa honestidade, propósito, Jaguares. Aqui um dia nos disse que a coisa mais difícil e mais honesta que o instrutor falar é quando ele tem coragem de falar que não sabe responder alguma coisa, mesmo você sabendo, você é honesto em falar que não sabe. Então, meus irmãos, eu acho que o caminho é esse. Foi uma coragem muito grande do Ajuda Oral de promover pela primeira vez, nós estamos quebrando paradigmas, reunidos para discutirmos um assunto tão precioso, tão lindoso e tão preciso, que é a instrução de sétimo. Eu espero que hoje, a partir desse trabalho tão bem edificado, tão bem assistido espiritualmente, nós, todos se incluídos, possamos mais do que nunca saber que para você ministrar uma aula, não importa quanto tempo você tenha dado essa aula, não importa qual a sua preparação, se prepare, fique em casa, faça um trabalho espiritual, leia o roteiro, releia o roteiro e seja fiel, para quando você apontar alguma coisa, você saber como o mestre falou, aonde ele buscou, a fonte. E assim, Jaguares, com certeza teremos a abertura, teremos condição de poder nos comportarmos honestamente na frente daqueles que estão esperando. O de sétimo, Jaguares, se espera muito isso tudo. Então é preciso que você, acima de tudo, tenha estudado. Não há outro meio. Não adianta você chegar lá e esperar que Pai João, Pai Zé Pedro, sua princesa vai abrir sua mente. Não vai, Jaguares. É estudo, dedicação. Aprendam, faça a aula em casa, faça de frente ao espelho, mas estudem, é a única forma. O resto, com certeza, você estudando, você vai ter a abertura, você estudando, você vai ter com quem sintonizar, e você estudando vai estar sempre tendo, como o mestre Paulo falava, estuda 10 para você apresentar 3, mas que seja 3 com honestidade e propósito. Salve. Mestre Delmar. Salve Deus, irmãos. Indo a Jagã, logo depois da partida do trino Araquém, ele implantou um curso de sétimo. E ele escolheu alguns instrutores,
filhos de Deras, coordenados, subcoordenadores, presidentes, e foi um caos. Palavras do mestre Gilberto Zelada. Passou um tempo, depois da partida do Trina Jarão, o mestre Silvério implanta em 2019 14 cursos de 7º no Brasil, com instrutores de centúria. Está na mão dos poderes, porque, na verdade, o Trino Araquém, Pai João de Enoque, esse mês é o mês do Pai João, Pai Zé Pedro. Dia 24 é dia de São João. Hoje é dia de Pai Zé Pedro, dia de São Pedro. Tem uma força gigante pairando nesse ambiente que faz com que cada um de nós sinta algo muito diferente acontecendo. É a implantação do sistema. Todo instrutor de centúria, ele é instrutor do curso de 7º. Eu vim em 2003 morar no Templo Mãe com o objetivo de correr atrás desse curso. Conviver com o Trino Araquém para esperar a oportunidade. Ele foi embora. E eu corri atrás para tentar fazer, não consegui. Em 2019 eu dei o 7º para mim. Não foi para quem estava na minha frente. Salve Deus. Foi no curso de 7º mesmo. Deixa eu ver. O mestre Cristiano. O mestre ele deve ter realmente uma força especial, porque hoje, me parece, se eu não me engano, é o dia do realinhamento dos planetas. Inclusive, quem estiver em Brasília, parece que Brasília é um dos locais que vai ser possível ver, né, o alinhamento dos planetas. Cristiano. Isso daí, para quem é muito rico. Salve Deus, mestre. Assim, meus irmãos, falar das coisas da nossa doutrina muitas vezes é desconfortável, incômodo, principalmente por a gente estar movimentando forças que a gente convive aí na nossa concepção há 20, 30 anos, 40, né? Vendo o trabalho que o Paulo César está desenvolvendo, né, que ele teve a chance de desenvolver hoje, a gente vai observando que essa ideia, talvez, que a gente construiu convivendo na centúria, né, de ser um instrutor de centúria, a gente vai observando com o tempo que é uma oportunidade que a gente recebe de talvez acessar uma etapa, não sei se evolutiva, não sei se para a nossa cura, e fica muito claro na convivência que o maior beneficiado somos nós. Quantas coisas a gente desenvolve dentro de um roteiro, vamos falar da centúria para ir assim chegar ao 7º, a maioria de nós não consegue fazer. A gente sabe muitas das vezes repetir muito bem, uma didática talvez até bem clara, mas como Paulo César frisou muito bem, sincronizar isso, né, na linha da mediunidade, fazendo com que ela influencie na trajetória kármica que a gente tem, esse talvez seja um dos nossos grandes desafios. Porque, sem sombra de dúvida, o maior ensinamento que talvez alguém possa transmitir, na maioria das vezes não vai vir pelas palavras,
e sim pela força da ação, como o mestre define muito bem lá. Por mais que muitos daqueles que vão nos ouvir num roteiro tenha de nós, talvez, naquele contato ali de 1h40, 1h30, as palavras, mas esse discurso ele vai incorporando, ele vai ganhando a força da emanação pela ação, como o mestre definiu muito bem. E a gente vai observando sentado ali, né, ele desenvolvendo o trabalho, né, e a gente vai vendo como que não saberia definir com precisão se o sistema crístico, se os assuntos doutrinários, eles tiram a gente de uma zona de conforto, de uma ideia estabelecida que a gente tem, de entendimento, porque é individual. Eu entendo algumas coisas e consigo passar percentuais daquilo que eu entendo. E como que aqueles que estão me ouvindo conseguirão, de alguma forma, captar isso? Então, observando Paulo César desenvolvendo o trabalho, e aí você vai fazendo conexões com outras reuniões, coisas que foram faladas, e a gente vai vendo que eu falei, bom, eu não consegui perceber no discurso dele nada que me induzisse a tomar uma decisão para um lado ou para o outro, que não fosse apenas algo que dependesse de mim tomar a iniciativa para encontrar as minhas próprias respostas. E fica muito claro que essa própria ideia de fazer parte na condição de instrutores de sétimo é uma chance que cada um de nós está tendo ou vai ter, né? Porque nós não somos, nós estamos nessa condição. Assim como as nossas consagrações de arcano de Rama 2000 é um direito de ser, não é um fato conquistado, né, que ninguém nunca mais vai nos tirar, não, nós abrimos a porta e existe ali um universo para que a gente possa conseguir ali ter êxito. Eu vi Trinaraquém, não me recordo se no curso de 81, de 86, quando ele diz jaguar coração de terra. É aquele que dentro do seu compromisso ele consegue, com êxito, ser um profissional, ser um chefe de família, ser um pai, ser um filho, ser um irmão, resolver os seus próprios problemas e ainda assim se dispor a resolver os problemas do próximo sem esperar nada em troca. Quantos de nós nos colocamos nessa condição? E quanto tipo de benefício, que na maioria das vezes não é em caráter material, cada um de nós vem recebendo ao longo dessa relação? Então, esse pontapé que o Silvério vem desenvolvendo em 2019, que como a HI colocou muito bem, teve o auxílio do Paulo César e de tantos outros mestres, 2023, não, 24 que a gente está, né? 5 anos depois, acredito, se não estiver errado, a gente consegue aí se reunir com essa proposta. Só que assim como lá no oráculo de Delfos houve uma espiritualização para uma projeção futura, talvez lá em 87, se eu não estiver enganado, se houver a data, quando o cajado ali junto ao Trinaraquém, o Trinajanã foi entregue ao Silvério para coordenar, talvez eles já começavam, ou até muito antes, algo que culminaria, talvez, nesse momento que hoje nós estamos tendo a oportunidade de participar. Então, é uma oportunidade feliz, né, estar diante dos senhores, participar com os senhores dessa oportunidade. E acho que o grande exemplo que eu levo aqui do trabalho que Paulo César desenvolveu, para mim talvez seja um dos mais difíceis, não sei se para os senhores. É ali no momento do desempenho da função, ter todo o cuidado e atenção para que eu não interfira em nenhum momento naquilo que precisa ser informado. Aquele que está ali
que foi colocado por Pai Seta Branca, ou que veio, ou que chegou e foi recebido por Pai Seta Branca, ele tem que ouvir aquilo que o sistema crístico tem para lhe oferecer, e não aquilo que eu gostaria de falar. Então, acho que seguindo essa linha, fica aí uma grande observação da minha parte para comigo mesmo, para que a gente consiga, a cada etapa, buscar esse avanço nesse sentido, tá bom, mestre? Obrigado pela oportunidade, velho. Não queria deixar de registrar a Nifa Helena pela hospitalidade, pelo cuidado que teve com a gente que chegou ontem. Realmente estava tudo muito bem cuidado, e que o Pai Seta Branca, que o ministro Alexandre, nosso Mário Quiocha, onde estiver, possa projetar suas forças, porque é acolhedor. Tá bom, Nifa? Salve Deus, Deus lhe pague. Eu pago todo mesmo, sabe Deus. Bom, você falou uma coisa aí que 87, que eu sempre entendi. Não, é 87. O que eu entendi de 87 para 2024, que são 37 anos, né? É que tudo isso é para mim pagar o que eu devo, que é muita coisa, né? Realmente, até agora, não houve nenhuma manifestação de nenhuma entidade que alguma coisa me foi dada como o benefício por ser um cara bom no meu passado, né? Então esse talvez seja o sinal aí de alerta que nessa doutrina, entendeu? Então algo vem à sua mão, e eu ouvi isso do Pai Zé Pedro agora, quarta-feira, num trono milenário. Ele falou: meu filho, aproveite todas as oportunidades, até porque é muito difícil aproveitar todas. Algumas poderão passar e a gente não conseguir pegá-las, né? Mas eu, em termos de doutrina do amanhecer, procurei, né, aproveitar todas as oportunidades, mas por ter, né, o exemplo vivo, em primeiro lugar, né, da tia Neiva, nossa mãe clarividente, eu acho que foi realmente, para mim, a grande oportunidade, o exemplo vivo, né, de alguém, né, sem condições físicas, né, porque tia Neiva tinha problemas de saúde, né, sem condições financeiras, né, tia Neiva não tinha, por exemplo, uma aposentadoria, né, e em nenhum momento, né, ela se deixou abater no cumprimento da missão, e ela também deixou claro, o problema de pulmão dela tinha a ver com uma dívida, né? Não sei se era só aquela, correto? Mas o meu caso é diferente. A própria tia Neiva deixou histórias escritas a meu respeito, né, que não me dariam, né, o direito de reivindicar nada, né, a não ser estar o tempo todo agradecendo, né, e realmente o aprendizado. Eu falo até que eu às vezes leio, mas eu não cito nomes nem autores para ninguém. Até porque a leitura aqui no Vale, ela sempre foi recomendada, e para ser feita, né, se for o caso, deveria ser feito com muito cuidado. E eu sempre fui cuidadoso. Teve um período que eu li muito, mas eu lia e no mesmo momento eu lia o que eu tenho do acervo, em termos de carta, ou ouvia. Não que eu estivesse fazendo comparação, mas eu fui percebendo que todos esses grandes aí, de quem escreveu, dos que eu li, eu fui começando a perceber que de um determinado momento para frente é quase como se fosse uma corrida de Fórmula 1, quando quem está na frente começa a dar uma volta no outro, duas. Quer dizer, a tia Neiva, ela disparava, ela disparou realmente. Nessa aceleração da tia Neiva, do Pai Seta Branca, a gente vai vendo que isso daqui é ciência pura. Ele falou muito bem, porque o canto do seu Mário Sassi
um dos trechos, né, do canto do seu Vale de Sarça, ele fala, via água, vira pedra. Né? E foi explicado isso para a gente. Né? A construção das pirâmides, né, se deu exatamente pelo conhecimento químico. Ciência pura, pura. Né? Conhecimento do átomo. Né? Tem Cássia da Tiraniva que ela explica isso. Então, meus mestres, realmente, esse trabalho, para mim, né, que venho aí, participei do primeiro curso de 7. Teve um período que eu ajudava o Trino Araquém, nas chamadas. Então, tive uma relação, uma convivência. Sei do cuidado e posso dizer que realmente o Trino Araquém fazia aquilo com o maior amor do mundo. E hoje eu vejo a grande sabedoria dos nossos treinos, triadas, Trino Araquém para mim, que foi aquele que esteve diretamente ligado, né, com o corpo mediúnico, assim, com a massa. Hoje eu estou vendo a capacidade de administração de povo, entendeu? Aquele que tinha um dom da palavra, a maneira como ele conduzia. Né? Inclusive, percebo que o Trino Araquém, para mim, deixou um exemplo muito forte, que ele conhecia essa coisa da energia, que é onde eu estou vendo que o Jaguar tem que ter muito cuidado. Às vezes, no que ele fala, dependendo do ambiente, dependendo de quem está na sua frente, a forma, né, o jeito, né, porque as pessoas, elas são muito delicadas, muito delicadas. Em alguns momentos nós falamos em razão, mas a nossa razão, ela ainda tem assim, parece que uma tendência a partir para uma linha como se fosse de corrigir, e de corrigir apontando que a nossa fala, ela identificou erros. E a grande sabedoria desses mestres, né, com quem eu convivi, foi exatamente tentar ensinar, certo? Tentar ensinar. Se nós começarmos a ouvir as aulas do Trino Araquém, ou do Bálsamo, grande instrutor, conhecedor, digo para os senhores que o acervo do qual nós estamos aí tentando fazer um trabalho, tem me reportado muito a figura do mestre Bálsamo, porque eu tive em alguns momentos em reuniões, ao ouvir algumas poucas palavras do mestre Bálsamo, o quanto que ele tinha realmente se aprofundado no conhecimento do acervo, porque o que ele estava falando, no meu caso, me serviu de uma maneira como se ele estivesse falando para mim pessoalmente. Eu precisava, naquele momento, ouvir exatamente aquilo, e eu tinha uma liberdade de sentar com o mestre Bálsamo, de trocar ideias com ele, independente de acervo, e por mais que eu frequentei as salas que o mestre Bálsamo teve aqui no Vale do Amanhecer, por incrível que pareça, eu nunca pedi a ele que abrisse o cadeado do acervo e que me desse alguma coisa. E o grande sonho de todo mundo que eu conheci era exatamente de se aproximar do Bálsamo no intuito de que ele abrisse aqueles cadeados e desse para eles, né, alguma coisa. E uma vez o Bálsamo me chamou, né, ele fez um trabalho com as cartas na época, inclusive daquele volume de cartas que ele me chamou, eu sei que foram feitos uns 10 exemplares, né? Então, daquele acervo que eu tenho ele guardado, eu sei que muito poucos, né? Mas ele me chamou espontaneamente num momento que eu nem pensava, né? Também estou dizendo com isso, mestre, que tem uma frase
Aí, eu acho que essa é milenar, desde que existe a humanidade. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? Eu acho que esse trabalho do curso de sétimo, o qual eu fico feliz de estar presente, juntamente com os senhores, eu vejo que é a espiritualidade dizendo o seguinte: quando o discípulo estiver pronto, nós iremos aparecer. Então, enquanto qualquer um de nós não estiver, e aí foi preciso a palavra dos mestres, e aqui dentro, hoje lá fora, como um observador, aqui dentro eu observei muito, principalmente no quadrante, eu me lembro de algumas senhoras assim que eu acho que eu nunca vi elas falando, talvez algumas até já desencarnaram, mas eu achava bacana que elas iam para o quadrante silenciosamente, depois eu estava na estrela, observava elas descendo, a entrega de energia, e batia na minha cabeça o seguinte: olha, ela não dá aula, ninguém nem sabe quem ela é, mas talvez seja através dela que os poderes superiores, os maiores humanamente possíveis, se manifestem. Então, aqui dentro a gente realmente tem que ter um cuidado muito grande, porque no final de uma das cartas da nossa mãe clarividente, ela fala, né, que não é dinheiro, riqueza, beleza e mais uma outra coisa. Então, o sistema mediúnico, que é promover a presença de um mentor, de uma entidade de luz, vai ser a conduta doutrinária. Para essa mesma manifestação no meio entendimento se projetar através do conhecimento, e aí seria a grandeza, porque com conhecimento eu poderia dizer: é o Pai João, é o Pai Zé Pedro, baseado aí nesse volume imenso de informações que nós temos. E a gente está trabalhando no sentido de fazer com que o conhecimento possa chegar para melhorar a nossa maneira de interpretar, né, cada momento, principalmente o momento de uma aula. Então, meus mestres, é realmente um passo, né, até onde eu conheço a nossa doutrina, os trabalhos, da maneira como eles são feitos, como eles são organizados. Foi a Centúria que proporcionou tudo isso. E para terminar minha fala, o Trino Araquém, antes de ser instrutor do curso de sétimo, antes de ser o Trino Araquém, ele era instrutor de Centúria. O Trino Araquém foi primeiro instrutor de Centúria. Então, conversava hoje com Paulo César e o Fernando, e me lembrei, o curso de sétimo, né? Volto a dizer que o Trino Araquém tinha um cuidado, ele procurou preservar isso com o maior cuidado do mundo. Ele só abriu mão uma vez, inclusive isso foi colocado naquele nosso site. Ele fala: conversei com o mestre Silvério e tomei a decisão de deixar de dar o curso de sétimo para reunir-me com os instrutores de Centúria. Então, se o Trino Triada Araquém, representante dos poderes de Araquém na Terra, se o Trino Triada Araquém, a quem o Trino Ajarã, filho de Quataí 108, e é bem provável que ninguém conheceu Tia Neiva melhor do que ele, falou abertamente várias vezes: a falta do Trino Araquém para a doutrina é maior do que a minha mãe. Então, quem era o Trino Araquém realmente? Que abre mão de um curso de sétimo para reunir com instrutores de Centúria. Aí sim, talvez o Trino Araquém estivesse vendo, né, naquele momento, na estrutura da Centúria, que ele participou ativamente. 87 foi o Trino Araquém pessoalmente quem conduziu. Em 94 nós tivemos
o mestre Bálsamo, regente Araquém, oficialmente falando, e de 97 até o último Trino Araquém também, pessoalmente. Se nós pegarmos 87 e, se eu não me engano, 2000 ou 1999, o Trino Araquém foi o tempo todo a mesma coisa, ele usava aquele termo, eu sou um radinho de pilha, né? Então, mas eu acho que todas as dicas necessárias para que o trabalho alcance o seu objetivo maior mesmo, que é fazer com que esses poderes eles cheguem até nós, e aí realmente nós teremos aí curas, grandes libertações. Eu acho que é isso aí. Não tem outro propósito. Primeiro é a nossa própria cura. E eu gosto de fazer um balanço. Nesse balanço eu digo para os senhores mestres, todo mundo tem o seu carro, tem suas dívidas. Para ele, claro, no momento de uma cobrança, no momento da dor, a dor dele é a maior do mundo. Mas eu estou começando a ver que eu estou ficando, o tempo está passando, porque realmente o estrago que eu fiz foi grande demais. Porque se eu não tivesse feito, se eu já tivesse pagado as minhas dívidas, eu tinha ido embora, igual todo mundo já foi. Certo? Então, é sinal de que eu tenho que trabalhar muito. Nenhuma entidade me pede para parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu acho interessante, né? Porque às vezes quando eu penso em parar, parar que eu digo é descansar. Aí eu vou para um trono, meu filho, continua aí fazendo, descanse no cansaço. Um dia desse um preto velho falou isso, tipo assim, você já sabe, está cansado e você descansar no cansaço. Eu fiquei pensando, como é que é isso? Hein? Então, mas tudo isso eu vejo em função do meu passado, né? E daquilo que eu fiz. Então vou ter que limpar, né? O ideal é a gente conseguir realmente chegar ao outro lado com a ficha limpinha, né? Para encerrar, vou passar a palavra ao mestre João Augusto, e nós vamos fazer a contagem. E dia 27 da Centúria e 24 de agosto. 24 de agosto, nosso segundo encontro aqui, né? Inclusive alguns mestres que não estão presentes hoje me ligaram, me mandaram mensagem preocupados porque eram de longe, tentaram comprar passagem. Nós tomamos essa decisão em um certo tempo pequeno para quem está longe vir de avião. Então já marcamos a próxima para essa data, porque vai dar tempo aí de um mês para os nossos mestres se organizarem, né? Então, meus mestres, mas mês que vem, dia 27, nós estaremos aqui com a reunião da Centúria, reunião de praxe, né? Nós já temos aí um bom tempo a fazendo aqui. Pessoal, escutando aqui o que o Paulo César estava expondo, ainda um clique assim, vou falar pessoalmente para ir com ele, mas talvez eu vou falar com uma besteira, mas tudo bem. É o seguinte, eu acompanhei assim, por mais de 20 anos aqui na Centúria, eu acompanhei assim, desde quando iniciou, no meu período, até hoje, como era a cultura do instrutor, como é que era assim, o posicionamento dos instrutores perante assim, a doutrina. E eu vejo assim, que houve uma evolução imensa. Foi criada uma cultura, assim, bem diferente de 20 anos atrás. Então, esse nível aqui de conversa, esse nível aqui de doutrina, jamais totalmente diferente do início. Realmente, assim, eu acho que é meio para Gari, dar uma aula lá, para decorar ler lá uma apresentação. E eu vejo assim, que tem assim, feito um trabalho interessante aqui, e o cuidado que o mestre velho, que o docente está tendo, assim, na honestidade assim, do acervo, ou seja, passar realmente assim, aquilo que está no acervo. E o Paulo César realmente assim, ele coloca muito bem isso, tudo que ele fala, ele cita a fonte. Ou seja, é uma cultura que está se criando aqui, certo? E isso dá muita assim, segurança. Além de estar estudando, ele cita a fonte, não é impressão sua.
Realmente você passa a doutrina, assim, buscando assim, realmente naquilo que está lá na origem. Agora, o que me deu assim, um clique é o seguinte: quando você começou a contar, falar um pouco da história da equipe humana, assim, é uma sugestão.